outro vídeo que é uma fala de hoje. Bolsonaro tá se revelando o maior cabo eleitoral do Lula, apenas isso. O Trump e, claro, os bolsonaristas, os filhotes do Jair Messias Bolsonaro. A gente tem até também um outro vídeo que é uma fala de hoje do Eduardo Bolsonaro, que foi condenado ontem pelo Supremo Tribunal Federal a 4 anos e 2 meses, se eu não me engano, de prisão, mas em regime aberto, não é em regime fechado, como o pai. E mais, por ter sido condenado ontem a 4 anos e 2 meses de prisão, o senhor Flávio Bolsonaro se tornou, o senhor Eduardo Bolsonaro, me desculpe, se tornou inelegível por 8 anos. É assim o que determina a lei a lei como é que é? Da ficha limpa, não, Ficha limpa, é isso mesmo. da ficha limpa, a lei da ficha limpa. Você está condenado, uma vez que você está condenado, e condenado por um colegiado, não é por um juizinho isolado ali da esquina, é por um colegiado, e no caso, o maior colegiado da justiça brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Você está impedido de concorrer a eleições durante 8 anos. E o plano do Eduardo era muito simples. Mesmo vivendo nos Estados Unidos, ele tinha a pretensão de concorrer nas próximas eleições para o Senado em São Paulo, na condição de suplente de um dos candidatos que vai disputar o lugar de titular. Ele pretendia ser o suplente de um dos candidatos. Por quê? Porque vai que o Flávio se elege presidente da República. Esse senador, eleito em São Paulo, do qual o Eduardo seria o suplente, mesmo se elegendo senador, esse senador seria convidado para algum cargo no governo federal, do irmãozinho do Eduardo, e o Eduardo assumiria como senador, mesmo estando morando nos Estados Unidos. Aí ele voltaria para cá, até porque ele também seria, se fosse o caso, chamado pelo irmão, beneficiado pelo irmão, ou o que seja. Mas agora, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, não. Ele poderá até voltar ao Brasil se o irmão dele se eleger presidente. Poderá até ter a sua pena suspensa pelo irmãozinho presidente, mas o fato de ter se tornado inelegível pela lei da ficha limpa, esse fato permanecerá, não pode ser revogado. O Eduardo, hoje, voltou a falar sobre a decisão do Supremo de condená-lo ontem. E, claro, falou numa linha de tentar intrigar cada vez mais o governo americano com o governo brasileiro. Jogar cada vez mais o governo norte-americano contra a justiça brasileira, como ele já fez lá atrás, quando o Trump tinha decretado sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive ao Alexandre de Moraes. Vejam aí o que é que ele diz hoje, esta fala de hoje. Eu vou supor aqui um exemplo esdrúxulo. Você pega uma arma, bota na cabeça de uma pessoa e fala, ó, você vai ter que fazer isso ou aquilo. Isso é uma coação. E aí eu pergunto, quem decretou a sanção contra o Moraes, da Lei Magnitsky, as sanções ao FEC? Foi o presidente Trump, junto com seus secretários Scott Bessent e Marco Rubio. Não foi Eduardo Bolsonaro. Então por que o Trump, pelo menos, não está nesse processo? Porque eles não têm coragem. Sabe quando é que eles vão ter coragem? Quando o Trump se tornar ex-presidente e, se for eleito um governo radical de esquerda nos Estados Unidos, aí vocês vão ver o STF trabalhando junto com o governo americano para ir atrás do Trump. Enquanto esse cenário político não ocorre, eles vão vir para cima apenas do Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque eles não estão vindo atrás de mim. Eles estão vindo atrás de você que está me assistindo. Eu só estou no meio do caminho.
primeira vítima para intimidar vocês, para que vocês não tenham mais a possibilidade de denunciar no exterior o que acontece, com todo respeito, com aquelas simples pessoas que estão na Argentina, ou com o Alan dos Santos, ou com o Oswaldo Eustáquio, ou com o Didier Redpill, que conseguiu asilo na Polônia. Então, quando eles me eliminarem, eles vão tirar essa parte mais forte de denúncia internacional, porque eu sou o deputado mais votado do Brasil. Quando o microfone se abre para mim aqui nos Estados Unidos, o cara não me conhece, eu falo, eu sou o deputado mais votado do Brasil, eu não consigo voltar para o meu país. O cara dá a atenção dele. Eu consigo encontro aqui com o embaixador americano na OEA, eu consigo encontro com a Maria Elvira Salazar no Congresso, eu consigo entrar na Casa Branca. Então, me tirar do jogo reduz a possibilidade de denúncia internacional das arbitrariedades que ocorrem aí no Brasil, dos abusos do Alexandre de Moraes. É inacreditável, Ele né? acha que é só arma na cabeça que é coação, né? Você tirar, colocar em risco toda a economia dos ministros, você proibi-los de viajar, de usar cartão, tudo isso é uma maneira de intimidar e de coagir, né? Ele sabe disso. E ele também Não, tem, sei lá, dizendo Trump, depois vão para cima de você, não vão para cima do Trump. não, e outra Você que é. coisa, por que que. Não, ele cobra, olha aí, não tem coragem de processar o Trump, mas não cabe à justiça brasileira processar o Trump. Não cabe, não é o caso. Ele, Eduardo, foi processado, julgado e condenado porque ele deu provas de que estava tentando interferir no julgamento do pai dele aqui no Supremo. E como é que ele tentou Todo mundo viu, ele interferir? fez isso. Primeiro, procurando um governo estrangeiro, no caso os Estados Unidos, que é o país que ele ama de fato e vive lá, procurando um governo de janeiro para pressionar a justiça brasileira. Isso significa um crime contra a soberania nacional também. E ele não foi condenado por crime contra a soberania nacional, ele foi condenado apenas por tentativa de coagir a justiça, que livremente, independentemente, iria julgar o pai dele. E ele deu provas disso não só procurando um governo estrangeiro, no caso americano, mas pelas todas as mensagens que ao longo daquele tempo ele postou nas redes sociais de instigar, excitar, incentivar, estimular a opinião pública brasileira contra o Supremo Tribunal Federal. Foi exatamente o que o pai dele fez durante 4 anos, os 4 anos que governou. Ele está apenas repetindo o comportamento do pai, ele lá nos Estados Unidos, o pai aqui quando era presidente da República. Apenas isso. E aí vem querer idiotamente jogar novamente o Supremo contra o governo americano. Olha aí, seu Trump. Cuidado, hein? Se você não se reeleger, Trump, o Supremo Tribunal Federal do Brasil vai se juntar com o candidato democrata eleito para substituir você, Trump, e os dois vão infernizar a sua vida. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, de qualquer outro país, não tem como infernizar a vida de um ex-presidente da República dos Estados Unidos, nem que quisesse. Não tem. E aí também o Flávio se coloca, está vendo vocês, se dirigindo aos brasileiros, eles estão me punindo para que sirva de exemplo a vocês, para que vocês não cobrem, não peçam explicações. Meu Deus do céu, que idiotice sem tamanho. Mas temos que convir, eles são idiotas. Bolsonaro é um idiota, embora um idiota mais esperto do que os filhos. E os filhos são os perfeitos idiotas, criados à imagem do pai, sob a tutela do pai, para fazer o que o pai mandar. É isso. Agora, o Lula
só também para registro, ainda falou uma outra coisa nessa reunião do G7. Ele estava em umas conversas reservadas com alguns líderes, ou participantes da reunião, e a Associated Press, que é a mais antiga agência de notícias dos Estados Unidos, captou sem que o Lula soubesse um pouco do que o Lula estava dizendo ali, comentando. E tem algumas coisas interessantes. Solta, por favor, essa outra fala do Lula.